Olá, eu sou Ruth Chaves, advogada atuante em processo de inventário judicial e extrajudicial, e este é o podcast Minha Amiga Advogada. O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família, em sucessões e agora com o novo tema em direito imobiliário. Porque o direito imobiliário ele tem muita relação com o direito de família e também com o direito de sucessões, principalmente nas ações de inventário. Nosso quadro hoje é especial, nós traremos muitas informações sobre financiamento de imóveis. O tema que nós temos hoje é critérios para financiamentos imobiliários. Então, você que é advogado, corretor, engenheiro ou pessoas que desejam vender ou comprar imóveis financiados, não perca esse episódio. E para tratar deste tema, estamos aqui com o engenheiro civil e advogado, Dr. Webert Salles. Por favor, doutor, faça uso dos microfones e uso das câmeras aqui para se apresentar, cumprimentar nossa audiência e desde já quero dizer que o senhor é muito bem-vindo. Esse tema é um tema que chama muita atenção. Fique à vontade. Muito obrigado, doutora Ruth, obrigado pelo convite. Vamos falar da minha rotina de trabalho, do dia a dia e da importância de alguns critérios que a gente tem que levar em consideração para poder o imóvel ser aceito como garantia. Certo, para avaliação dos imóveis. Exatamente, falar um pouco da norma da NBR 14653, que é a norma que regulamenta a avaliação de imóveis, as atribuições, quem são as pessoas que, na verdade, os profissionais que têm atribuição para executar o serviço. E, assim, alguns pontos aí que a gente precisa ficar atento na hora de deixar ou financiar um imóvel, deixar ele como garantia. Sim, com certeza. Vocês já puderam perceber, então, que esse tema ele é super importante. E eu quero lembrar a todos vocês aqui do podcast Minha Amiga Advogada, quem já nos segue ou quem vai fazer parte desse time agora em 2023, que nós temos 3 maravilhosos quadros, que é o Casados e Já Separados, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito de família, como guarda, alimentos, divórcio, pensão, tomada de decisão assistida, curatela, investigação de paternidade, muitos temas dessa natureza. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito das sucessões, principalmente as ações de inventário judicial e extrajudicial e muitas dicas sobre o recolhimento do imposto, sobre os prazos, temas quentíssimos e muitas dicas chaves para você. E a grande novidade de 2023, que é o quadro Este Imóvel é Meu no Papel. Então, se você tem necessidade de saber mais sobre informações do direito imobiliário, compra e venda de imóveis financiados, ações possessórias, queremos tratar de muitos temas que fazem parte do nosso dia a dia, como o uso capião, como a adjudicação compulsória, as formas de regularização, de retificação de áreas, temas assim muito ligados ao direito imobiliário. E agora, sem blá blá blá, sem mais delongas, vamos aproveitar o nosso ilustríssimo convidado que debaterá sobre temas importantes de critérios de financiamento de imóveis. Então, nós teremos aqui sobre a avaliação da NBR 14653, regularização de imóveis e as regras do financiamento. Então, doutor Webert Salles, querido, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui começar a nossa conversa em relação a o que devemos entender do procedimento de financiamento imobiliário, que ninguém nos diz por aí, Na verdade, são práticas do nosso dia a dia. Começando pela fase da avaliação, depois da regularização e, finalmente, do financiamento. A NBR 14653 ela é bem objetiva no que diz respeito a quem tem atribuições para executar o procedimento de avaliação. No item 3.5 ela é bem clara aqui, dizendo que são os engenheiros e arquitetos que têm atribuições, o item 3.19 também. Então, assim, tem que respeitar a norma, o engenheiro e o arquiteto que tem atribuições. Agora não é só isso, os bancos também, o credenciamento, os bancos exigem que o engenheiro ou o arquiteto também tenha cursos, especialização na área, por exemplo, a Caixa Econômica exige especialização, mas alguns bancos exigem carga horária de cursos na área de avaliações de imóveis. Aí tem banco que exige 200 horas, 150, 400 horas, então assim, depende do banco. Mas não basta ser só engenheiro ou arquiteto, tem que ter cursos ou de preferência uma especialização na área de perícias, avaliações
de imóveis, né, para poder executar o serviço. Certo. Então a gente, quanto profissional, tem que saber assim, qual é a finalidade daquela avaliação. Para a gente saber exatamente quem é o profissional que nós devemos procurar, com qual especificação, com qual especialidade ele vai ter. Né? Exatamente. Assim, quando a pessoa vai vender o imóvel, o interessante ou vai vender ou vai comprar, é chamar alguém, um engenheiro ou arquiteto para fazer o procedimento de avaliação, que é para dar pelo menos a garantia de que vai ser analisado todos os critérios que a norma exige para poder o imóvel ser aceito como garantia. Então é importante, no procedimento de avaliação, levar em consideração a estrutura, localização, padrão de acabamento, estado de conservação e também análise documental. Porque tem imóveis que às vezes a pessoa coloca o imóvel para vender, né? Aí pensa que está tudo ok, está lá o terreno 10 por 20, aí chega na hora o terreno não tem 10 por 20, tem 10 por 21, 10 por 22, aí o engenheiro credenciado do banco vai lá fazer a verificação, aí ele vai ver que tem essa divergência, não vai aceitar como garantia. Ou se o imóvel apresenta alguma patologia, se o imóvel apresenta algum risco também, essa questão da salubridade, se ele tem condições de habitabilidade, tudo isso tem que levar em consideração. Então é importante, o corretor ele vai dar valor, ele vai assim, atribuir um valor ao imóvel, mas ele não vai se atentar... Tem os outros critérios que precisam serem observados. Esses critérios, né, técnicos que a norma regulamenta. Então a gente tem que observar isso. Então o interessante seria, antes de vender ou comprar, chamar alguém, um engenheiro, um arquiteto, de preferência credenciado ou que tenha cursos na área de avaliação, para poder fazer essa verificação. Ver se o imóvel condiz com o que está na matrícula, analisar os critérios que a norma exige, e no final, né, chegar ao valor do imóvel para ver se ele está dentro do que o comprador, o vendedor estão tentando negociar, né? Certo. E assim, às vezes, no processo de avaliação, a gente descobre que é necessário fazer algum ajuste, né? Alguma retificação, alguma verbação diária. Então, esse procedimento, ele é importante que nós tenhamos conhecimento prévio, até para quando nós atendermos os nossos clientes, nos nossos escritórios, a gente explicar uma série de situações que pode ocorrer. Não é só simplesmente indicar o avaliador, não, tem que ter um critério, e aí ele pode ir lá, pode verificar que vai ser necessário outras questões. Então, assim, da feita que você, quanto profissional, já tem esse conhecimento, facilita, né? Ganha tempo e também o recurso financeiro dispendido na contratação desses serviços. Com certeza. É importante, assim, primeiramente também saber qual é o banco que a pessoa vai pleitear o financiamento. Por exemplo, Caixa Econômica é um banco que é mais rigoroso. Os outros bancos são também, só que a Caixa é bem mais, principalmente com relação a padrão construtivo, estado de conservação. Por exemplo, a Caixa, ela não aceita imóveis com patologias que para outros bancos pode ser simples, como infiltração de rodapé, mas para a Caixa não. Para a Caixa ela já leva em consideração como uma patologia grave. Dr. Webert Salles, o senhor pode nos falar um pouco da sua experiência prática sobre as exigências dos financiadores? O que, por exemplo, impossibilita um financiamento? Problemas patológicos, indícios de patologia. Por exemplo, tem um imóvel aqui que eu fui fazer a vistoria não tem muito tempo. Ele apresenta aqui infiltração, percolação da água pelo rodapé aqui do imóvel. Para outros bancos pode ser uma patologia simples, mas para a Caixa isso daqui não é aceito como garantia. Então, assim, teria que sanar esse problema, resolver, mas não é só pintar, porque tem algumas pessoas que querem, assim, maquiar a situação. Raspar e colocar uma massa e uma tinta nova. Aí vai aparecer esse problema lá na frente, então o correto é fazer impermeabilização de fundação, fazer o processo correto para resolver essa patologia, para evitar com que ela reapareça lá na frente, né? Agora, tem outra situação aqui, de um outro imóvel também que nós vistoriamos há pouco tempo, uma rachadora. Um imóvel desse aqui também não pode ser aceito como garantia. Um financiamento imobiliário, a pessoa vai financiar um imóvel, ela vai pagar em 20 anos, 25 anos, 360 meses, que são 35 anos, né? E aí o imóvel ele tem que estar conservado até o final, em perfeitas condições, porque ele vai ser a garantia da dívida. E aceitar um imóvel desse, por exemplo, com uma rachadura dessa aqui, a gente já sabe que a vida útil desse imóvel já está comprometida, não vai ser uma vida útil muito prolongada.
Entendi. Então, assim, tem que levar em consideração tudo isso, né? Fazer uma análise estrutural, fazer uma análise dos acabamentos do imóvel para ver se tudo isso é levado em consideração no valor de mercado, né? Aqui nós temos uma outra situação. É importante isso até mesmo para quem quer vender ou então para quem vai comprar o imóvel financiado. Porque aí ele já vai saber que o agente financiador ele tem alguns critérios, Sim, né? sim. E que precisam ser obedecidos antes. Então, se você já tem o imóvel e quer vender e ele está nessas condições, é importante que você faça as adequações necessárias. Ou se você vai comprar e verificar que tem, aí já pode até dar uma conversada com o próprio vendedor, sabendo desses critérios, para que ele faça a adequação necessária. Exatamente. Aí mais um motivo da importância da avaliação, porque na avaliação do imóvel a gente faz essas verificações e, assim, essa questão aqui por exemplo, infiltração, um outro imóvel aqui que nós fizemos também a vistoria. Esse imóvel aqui não foi aceito como garantia porque ele não tem a calçada, o calçamento de proteção em torno do imóvel, que também isso daí é um critério que o banco exige para evitar a infiltração. E além disso, a tubulação de esgoto ela está toda exposta aqui. Aí foi negada a garantia em razão disso. Então tem que fazer uma análise antes de levar o imóvel, de levar a documentação no banco para fazer o processo de financiamento, chamar alguém especializado para fazer todas essas análises para ver se o imóvel pode ou não ser aceito, porque até como você falou, é dispendioso a pessoa pagar o financiamento, pagar a avaliação, fazer análise de crédito todinha, paga o valor da avaliação, aí chega na hora o imóvel não é aceito como garantia. Aí perdeu dinheiro, perdeu tempo. Então, ainda ficou frustrado, né? Porque muita gente, às vezes, tem ali aquele recurso, guarda o recurso para comprar um imóvel que vai morar anos da sua vida e, de repente, não passa no critério. Exatamente. Aí não é só o critério físico, tem também o critério documental. Então, tem que analisar também a parte da documentação. Na avaliação a gente tem a norma também, ela regulamenta que a gente tem que fazer análise documental, verificar se o que está em loco condiz com o que está na matrícula. Tem muitos imóveis, por exemplo, que está lá na matrícula terreno situado na Avenida Tavares Bastos, mas lá no terreno tem uma casa construída, isso daí não está mencionado na matrícula. Aí precisa fazer a averbação. Averbação, e o banco não vai aceitar como garantia. E antigamente o banco ainda aceitava alguns imóveis, por exemplo, como se tivesse terreno edificado. Aí os bancos aceitavam como garantia, terreno edificado. Hoje em dia não, terreno edificado não assim, ele está supostamente averbado, mas o banco exige que essa averbação ela seja mais precisa. Edificado com o quê? Uma residência, contendo quantos pavimentos? Um ou dois? Número de ambientes, quais são os ambientes? Área privativa. Então, tudo isso tem que estar especificado na documentação. Certo. E aí tem muita gente tem muito corretor que pensa que eu vou vender meu imóvel financiado, está averbado lá, terreno edificado, pronto, vai passar na avaliação, vai passar nos critérios do banco. Infelizmente não. Tem um exemplo aqui de uma matrícula que eu trouxe. É bem comum em Belém, Ananindeua e outras cidades também, outros municípios, nós nos depararmos com matrículas desse tipo aqui. Terreno edificado. Terreno edificado pressupõe que tem uma edificação, né? Só que aí não informa qual é o tipo de edificação, qual é a metragem, enfim. O banco não aceita isso daqui como não aceitaria um imóvel desse como garantia. Aqui nós temos um prédio de 4 pavimentos nessa matrícula. E é um prédio comercial e, assim, era uma garantia aqui de aproximadamente uns 2 milhões e meio, mais ou menos, mas que foi negada porque não estava averbado corretamente na matrícula. Então, assim, o vendedor ficou frustrado, o comprador também, e aí o imóvel, infelizmente, não pôde ser aceito como garantia. Então, tem que fazer antes uma análise prévia do imóvel, fazer a verificação das documentações, da documentação, né, do registro de imóvel, verificar também a questão da salubridade, como eu falei, da habitabilidade, e também determinar o valor de mercado do imóvel, porque assim, também tem muitas pessoas que querem vender, aí colocam seu imóvel à venda, tipo, por 2 milhões de reais. Pensa que vale 2 milhões, mas chega na hora o avaliador vai avaliar por 1,5 milhão.
Por causa da documentação, né? Não, às vezes também porque o achar do proprietário é diferente do que do critério do banco, exatamente da avaliação mercadológica, que a gente leva em consideração também parâmetros como os dados de mercado, né? Como é que está o mercado nessa região, nessa cidade. Então, tudo isso é levado em consideração na avaliação. Então, seria interessante a avaliação prévia antes de levar um imóvel para um financiamento, para um banco fazer um financiamento. Na verdade, até mesmo a certidão, que é a certidão do registro de imóvel, que é algo acessível, qualquer pessoa pode ir até o cartório, pagar o emolumento, lá o valor, sim, e retirar e fazer uma leitura, né, para saber se aquele imóvel está edificado ou não, e aí para você iniciar o diálogo, iniciar as tratativas, né, começar a sonhar ali com aquele financiamento. Certo. E outra situação também que a pessoa tem que se atentar, por exemplo, na hora que ela pegar a matrícula, aí tá lá um terreno 10 por 20, em loco também fazer a verificação se esse terreno tem 10 por 20. Porque é comum aqui na nossa cidade a pessoa às vezes avançar, principalmente por calçamento, avança 1 metro, 1,5 metro, aí constrói a casa, e aí chega na hora o terreno está divergindo do que está na matrícula. Em loco está divergindo do que está na matrícula. Aí o engenheiro, o avaliador do banco vai chegar lá e vai fazer essa medição. E vai constatar isso e o imóvel não vai ser aceito como garantia. Então tem que fazer a verificação. Pegou a matrícula, vai lá no local, verifica, testa se o terreno tem a mesma metragem que está na matrícula. Aí sim, tudo isso é importante, né, para poder levar o banco para fazer o financiamento. Certo, às vezes vai ser necessário, além da averbação da construção, pode ser que seja retificação de área. Tem vários outros instrumentos, né? Vai depender muito do caso em concreto. Sim. Agora a gente tem que analisar, né? Por isso que é importante chamar uma pessoa especializada, um engenheiro, um arquiteto, né? Que tenha atribuição na área de avaliação para poder executar esse serviço de forma mais precisa, né? Perfeito, gostei muito, viu? Assim, são esclarecimentos que realmente a gente não encontra por aí. A prática do dia a dia que nos possibilita ir juntando conhecimento, né, acumulando conhecimento ao longo do tempo e, assim, evitando transtornos e evitando também postergar serviços de clientes. Então, doutor Webert, querido, vamos falar um pouco sobre as linhas de crédito, porque é possível financiar o imóvel ou, às vezes, a gente financia o terreno e constrói o imóvel da maneira que a pessoa sonha. Quais são as principais regras a serem observadas? Doutora Ruth, agora a gente está tendo um boom imobiliário na área de condomínios, né, de lotes. Aqui em Belém nós já temos vários, né, Ananindeua também. Então, assim, é uma oportunidade para quem quer construir a casa do seu gosto, da forma que ela sempre imaginou. Então, tem linhas de crédito, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Poupex, que é uma linha de crédito para os militares, né? O Banco Pará também, que hoje está atuando aí no mercado e está muito forte. Tem uma linha de crédito que é a aquisição de terreno com construção. O banco ele vai financiar a compra do terreno junto com a construção. E no final, quando a casa estiver pronta, já tiver o habite, o cliente vai começar a pagar a parcela. Então é uma linha de crédito muito boa. Só que a gente tem que, o proprietário, né, ou o mutuário que vai comprar um imóvel, ele tem que se atentar para chamar alguém também que tenha conhecimento da área, porque o banco ele tem critérios para essa linha de crédito. Tem que fazer projeto, memorial descritivo, declaração de construção, cronograma físico-financeiro e o orçamento. E de todos esses itens, o mais importante é o cronograma físico-financeiro e o orçamento, porque eles têm que estar alinhados com a execução. Não pode ter falhas aí. Na sua prática, já houve um caso onde houve um erro no cronograma? O que aconteceu? Sim, nós já tivemos vários, na verdade, mas um exemplo clássico, né? Logo no início, quando eles não têm a prática de orçar da maneira correta, às vezes eles erram nos índices, e um caso recente que aconteceu era de uma fundação que foi orçada, se não me engano, em torno de R$40 mil, e eles gastaram em torno de 55 mil. Aí, assim, o banco por etapa que ele vai liberar o valor da construção, da obra.
Então, nós temos, vamos supor, 5 etapas. Etapa de fundação, etapa de alvenaria, etapa de cobertura e 2 etapas para acabamento. Aí vai ser dividido em revestimento de piso, revestimento de parede e teto, vamos supor. Aí na primeira etapa, etapa de fundação, se está orçado 40 mil, tem que gastar os 40. Ou pode até, de repente, gastar menos. Agora, gastar mais, aí vai travar a obra. Vai ficar a critério também, então, do proprietário. O proprietário que vai ter que complementar. Porque quando for feita a segunda medição, que o engenheiro for lá fazer a verificação, se a primeira etapa não tiver concluída, não vai ser liberado o valor da segunda etapa. E assim, as outras etapas. Né? Então, já aconteceu de etapas... lá pela terceira, quarta, quinta etapa, a última etapa, aí a pessoa ficar sem receber, sem concluir, aí vai ter que tirar do próprio bolso para custear isso daí, para poder receber ou finalizar a obra, porque se a pessoa errar na última etapa, ela só está precisando desse valor para finalizar, por exemplo, tirar o habite, encerrar e receber o imóvel, aí ela vai ter que custear do próprio bolso para poder finalizar e receber e concluir, né, todas as etapas das medições. E o financiamento ficar naquilo pactuado inicialmente, exatamente. Né? Aí, como você falou, a questão do aditivo. Pode ter aditivo, só que assim, isso não é bem visto pelos bancos. A questão do aditivo tem que ser algo assim que seja justificável. Por quê? Vamos supor, aumento de material. Recentemente tivemos aumento do cimento, aumento da areia, do seixo. Ou então isso daí justifica um aditivo. Agora, simplesmente erro técnico, não. Então, entendi. Tem que estar atento para isso. E é importante também chamar, porque o banco, ele tem os normativos dele para essa linha de crédito, então chamar alguém técnico que possa ler esses normativos e entender como é que funciona cada etapa, como é que projeta. Os projetos, realmente, o arquiteto tem atribuição e sabe como projetar. Agora, a questão do financiamento, do cronograma e do orçamento, é interessante chamar alguém que já tenha experiência com construção para poder não errar nisso daí. Porque, de repente, desajusta o contrato e aí é necessário a intervenção jurídica. Sim, né? Então, certeza. assim, a partir do momento que você tem esses conhecimentos, você vai entender que a responsabilidade não era do financiador, e sim do engenheiro, por exemplo, ou do arquiteto, de quem foi ali o profissional contratado para realizar aquele cronograma. Eu já vi situações que, às vezes, nem começa a obra, só o erro do projeto ali já vai impactar na suspensão da liberação do crédito. Por exemplo, questão dos afastamentos. A Caixa ela é bem criteriosa com relação a afastamentos de janelas. Né? Tem que respeitar 1,5 metro, que está no Código Civil, e esse 1,5 metro abertura de vãos, né, no caso, janelas de quarto ou balancinhos também, precisa respeitar a norma de 1,5 metro. E essas normas, elas estão todas com o agente financiador? Sim, sim. No próprio site, por exemplo, da Caixa Econômica, tem lá os normativos, todos que têm que ser seguidos para conseguir essa linha de crédito, para adquirir essa linha de crédito de financiamento de terreno com construção. Certo. Muito obrigada, doutor Webert. Tenho que falar aqui que estou lisonjeada com a sua presença aqui. Foram temas assim muito relevantes que enriqueceram o nosso podcast. Gostaria que o senhor pudesse dar suas palavras finais para a nossa audiência. Com certeza, eu quero que vocês escrevam aqui abaixo o que vocês acharam desse episódio. Eu me senti muito contemplada. Quero agradecer e faça uso das palavras. Muito obrigado pelo convite também. Adorei estar aqui. E é importante, né, sabermos de tudo isso daí, né, as pessoas, né, se atentarem na hora de vender, na hora de comprar, para evitar dor de cabeça, evitar com que a pessoa fique frustrada na hora de financiar e de repente não conseguir o financiamento, o imóvel não passar. Então, a gente está aqui para ajudar, né, e se precisar também pode entrar em contato. Com certeza, eu sempre digo... As portas do podcast estarão abertas, porque esses temas é preciso, assim, não basta a gente conhecer, né? Na verdade, o conhecimento, ele é importante quando ele é disseminado, quando você capacita outras pessoas, quando você auxilia com seu conhecimento técnico outras pessoas. Sim, com certeza. E
Precisando também, pode entrar em contato comigo, né? Se precisar de avaliação. Os contatos também. do Dr. Webert estarão aqui abaixo. Certo. Tá bom, então, doutor, muito obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do podcast Minha Amiga Advogada, mais um episódio super legal dentro do tema de direito imobiliário. Informo que as nossas conexões, elas continuam nas redes sociais, todas chaves de inventário. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!